Olá, bom dia, meu amigo. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho a respeito do artigo 212 do Código de Processo Penal. Esse artigo está dentro do capítulo que trata da testemunha, né? Esse artigo ele é muito importante e, de uma certa forma, ele vem trazer uma inovação com relação à função do juiz, se deve ser de forma inquisitiva ou de forma bem ampla, no sentido de não atuar nem em prol da acusação e nem em prol da defesa. Antes de eu adentrar um pouquinho neste assunto aqui do artigo 212, eu preciso dar uma pequena repassada nesse tópico aqui, né? Que fala da testemunha. O artigo 202 do Código de Processo Penal diz que toda pessoa poderá ser testemunha. Toda pessoa. Ele não diz aqui que a testemunha deve ser acima de 18 anos, homem, mulher, não diz a raça, não diz nada. Diz que toda pessoa poderá ser testemunha. Quando diz poderá, na verdade, pela função social, toda pessoa tem uma certa obrigação de prestar os seus esclarecimentos na busca da justiça. Perfeito? Então esse poderá aqui está mais para deverá do que para poderá. Mas não é bem isso que eu quero dizer. Toda pessoa poderá ser testemunha. Algumas pessoas dizem, não, a criança não pode, a minha esposa não pode, o meu cunhado não pode. Existe algumas pessoas, por força de lei, que não podem ser testemunhas, salvo se autorizado por uma das partes envolvidas lá, né? Então, de pronto, já deixo claro aqui, esse artigo 202, ele tem uma extrema importância na questão da testemunha, perfeito? O artigo 212, ele veio após a nossa Constituição de 88, que tanto antes de 88 buscava-se tanto a democracia, buscava-se tanto a imparcialidade do judiciário em todas as causas, porque naquela época as questões eram mais inquisitórias do que acusatórias, né? Então, a nossa Constituição de 88, ela vem de uma certa forma, ela vem trazer a democracia dentro do direito penal. A democracia instalada dentro do direito penal, o Estado democrático de direito, faz com que o juiz seja imparcial em todos os procedimentos. O artigo 212, que foi instituído em 2008, então veja que de 88 para 2008 passaram-se um bom tempo, né? Então, esse artigo aqui, ele de certa forma, ele deixa o juiz bastante imparcial, fugindo da inquisição. Vou fazer uma leitura aqui do artigo 212, mas essa questão da imparcialidade, ela não está bem no artigo 212. Ela está mais para o seu parágrafo único. Olha o que diz o artigo 212. As perguntas serão formuladas pelas partes, diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. O seu parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá completar a inquirição. Veja aqui,
este artigo 212, no seu sonho legal, ele tenta fugir do procedimento inquisitório. Mas o seu parágrafo único diz lá, ó, o juiz poderá completar a inquirição. Essa inquirição aqui, na verdade, não é referente a se é acusatório ou o procedimento, melhor dizendo, se é acusatório ou se é inquisitório. Essa inquirição aqui, ela quer dizer que o juiz poderá completar a pergunta ou a resposta da pergunta, que o mais se busca nesse caso é a resposta da pergunta. Então veja lá, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Por quê? Porque antes as perguntas eram feitas pelo juiz e o juiz as refazia à testemunha. Dessa data para cá, então, mudou-se. O advogado, o MP, pode perguntar diretamente para a testemunha sem fazer o triângulo. Perfeito? Não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta. Esse não admitindo aqui dá ao juiz um poder de polícia dentro do feito processual, dentro de uma audiência, dentro da instrução, dá o poder de polícia ao juiz e a sua autoridade, demonstra aqui a sua autoridade sobre as partes, o que não deveria existir, mas o artigo diz, não admitindo o juiz, ou seja, se ele pode admitir ou não, é porque ele tem um poder acima das partes, MP e defesa. Às vezes, as partes não compreendem esse poder de polícia. É necessário que a parte compreenda esse poder de polícia para colocar ordem no recinto. Não é porque a defesa e o MP luta pela igualdade, né, que o juiz não vai ter ali o poder de polícia. É necessário que tenha um administrador, uma pessoa ali que coordena, que coloca ordem na casa. Porque senão a defesa e o MP vão ficar lá tecnicamente se gladiando, se combatendo lá o tempo todo e não vão chegar a lugar nenhum. Um na busca da condenação, o outro na busca da absolvição e etc. É necessário que o juiz se apresente e coloque, é um árbitro do jogo, perfeito? Se podemos entender assim, né? Não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta. É bastante evidente, se está induzindo a resposta, a parte, a pessoa, a testemunha, não está usando o seu direito de liberdade de expressão. Então, não pode ser induzida a resposta. E o juiz, logicamente, não pode admitir isso aqui. Não tiver relação com a causa, evidente. Não adianta eu perguntar alguma coisa que não está ligado à causa. Mas tem alguns aí que perguntam. E é necessário o juiz interferir. Ou importarem na repetição de outra já respondida. Chover no molhado só vai causar transtorno, né? Parágrafo único sobre os pontos esclarecidos, o juiz poderá completar a inquirição. Aqui, sobre os pontos esclarecidos, o juiz poderá completar a inquirição, eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Então, qual seria o papel do juiz nessa complementação, né? Existe um livro, senhores. Existe um livro de Alexandre Moraes da Rosa, muito bom, a respeito da teoria dos jogos processuais, né? É Guia do Processo Penal conforme a teoria dos jogos. Então veja só, neste livro, a ideia aqui
desse autor, e de certa forma eu concordo com ele, seria apenas de esclarecimento de algum detalhe daquilo que já foi perguntado. Perfeito? Por quê? Se o juiz tem que ser imparcial, ele não pode inovar, não pode fazer função de acusação e não pode sobrepor alguma ideia acusatória. Nada mais, nada menos que isso. Seria apenas completar alguma coisa que faltou, alguma resposta que faltou daquilo que já foi perguntado. Então, senhores, esta questão da imparcialidade do juiz, de ele apenas completar a inquirição aqui, completar as perguntas para ter um melhor esclarecimento, isto deve ser levado em conta, deve ser levado em consideração em todos os processos penais. Vejam os senhores que em 2019 o Código de Processo Penal teve uma introdução no seu artigo 3º-A pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. E esse artigo 3º-A, ele diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Senhores, isso aqui demonstra que o processo não deve ser mais naquela modalidade inquisitória em que, na busca da tão sonhada verdade real, o que é impossível de se chegar, usava-se o juiz, né, e o MP usava-se de diversas perguntas para chegar nessa suposta verdade real. E isso fazia com que tudo seria de forma inquisitória. Então veja que aqui o artigo ele coloca o juiz como árbitro e coloca o juiz no seu lugar de juiz. Fazemos aí uma comparação com o futebol. O juiz não pode apitar e ao mesmo tempo cobrar falta. O juiz não pode apitar e ao mesmo tempo pegar a bola e fazer dribles e levar a bola até lá próximo do gol, passar a bola para um outro e o outro jogador chutar. O juiz não pode fazer isso. Dentro deste jogo de futebol, o juiz só vai impor as regras do jogo. E aqui o artigo 3º-A, ele trata da mesma coisa. O processo penal terá uma estrutura acusatória, não é mais inquisitória. Acabou esta parte, esta cena de que o juiz, na busca da verdade real, poderia fazer perguntas, determinar investigações, ouvir testemunhas. Não pode mais, acabou isso aí no 3º-A, acabou. Inclusive ele reafirma, o 3º-A reafirma, vedado, é proibido a iniciativa do juiz na fase da investigação, lá no inquérito policial ou no pique pelo MP, o juiz não pode colocar o dedo lá para fazer suas observações dizendo: faça isso, delegado, faça isso, MP, agora faça isso que agora nós vamos prender. Não, não pode mais. É vedado, o juiz tem que ser imparcial. Vedado significa dizer é proibido, não é permitido. Na fase da investigação, ele está querendo dizer exatamente lá dentro do inquérito policial, né? Ou pelo PIC lá do MP, pelo procedimento interno criminal lá do MP. E fazer a substituição da atuação probatória
do órgão acusador, do órgão de acusação, melhor dizendo. Quem é o órgão de acusação? É o Ministério Público. Então, lá na hora da instrução, debate e julgamento, o juiz não pode dizer assim: senhor promotor, excelência promotor, dá um tempinho aí que agora eu vou fazer essa pergunta para o senhor. E fazer lá as perguntas ligadas aos interesses da acusação. Sempre, na busca da justiça, o MP busca a condenação. Então, se o juiz fizer isso, ele vai, então, de uma certa forma, ser parcial. Vai ser um árbitro de futebol que está ali apitando e cobrando uma falta ao mesmo tempo. Perfeito? Então, é vedado ao juiz. Agora, veja que este artigo 3º-A está dentro do capítulo, ou melhor, ou do título, do juiz das garantias. Juiz das garantias. Juiz das garantias está sendo ainda discutido. Deveria ter sido implementado aqui desde a entrada em vigor desta lei. Perfeito? 2019. Mas o STF, através de uma decisão do ministro Fux, ele suspendeu algumas coisas aqui ligadas ao juiz das garantias, que está sendo discutido via algumas ADIs, né? Mas veja que mesmo com essas ADIs aí, ainda puxando a sardinha lá para imparcialidade, quem investiga, na verdade, de regra, quem investiga 90% dos crimes é a Polícia Civil, né? A Polícia Civil de todos os estados. Pois bem, agora em 2023 foi criada a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, a Lei 14.735 de 23, novembro de 23. E lá no seu artigo 4º, esta lei, ela traz os princípios básicos da instituição. Olha que interessante. Vou ler aqui o artigo 4º. São princípios institucionais básicos a serem observados pela Polícia Civil, além de outros previstos em legislação ou regulamentos. Aí tem aqui o inciso 1 e vai até o inciso, deixa eu ver aqui, vai até o inciso 19. São 19 princípios básicos. E tem um aqui, o 12º, que deixa a investigação, que sempre foi de cunho favorável à acusação. Esse inciso aqui, ele deixa a investigação imparcial. Olha aqui. 12. Atuação imparcial na condução da atividade investigativa e de polícia judiciária. Tudo que a investigação for fazer deverá ser de forma imparcial dentro do inquérito e deverá ser de forma imparcial dentro da polícia judiciária. Então vejam, senhores, que a imparcialidade está intrinsecamente ligada ao sistema acusatório. Perfeito? A imparcialidade aqui, se existe essa imparcialidade da Polícia Civil na questão das investigações, quando o MP
determinar lá alguma investigação criminal, ele também deverá ser imparcial. Porque senão vai haver aí um conflito de investigações. Uma instituição é imparcial e a outra é parcial, né? E nós todos sabemos que a justiça não pode ter esta divergência. Então, se aqui existe uma lei para a instituição Polícia Civil Nacional, que mudou agora, né? Não sei se os senhores estão sabendo, mas mudou. A Polícia Civil agora tem uma lei orgânica nacional que vai reger todas as polícias civis de todo o país. É lógico que tem aí uma fase de adaptação, mas é uma questão de adaptação administrativa, não é uma questão de administrativa investigativa. É diferente. A questão da administração, a escala de trabalho, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, são coisas diferentes da investigação. Toda a investigação deverá ser conduzida de forma imparcial. Se o investigador vai colher uma testemunha de acusação no local do crime, deverá então também, se aparecer uma testemunha favorável ao acusado, arrolar essa testemunha também, o que não se fazia antes. Só pegava aquela que interessava para a acusação. Se uma prova pericial tiver ali cunho acusatório, né, um cunho de acusação, né, então vai ser arrolado ali para a acusação. E se essa prova pericial for de um cunho defensivo, vai ser arrolado também. Isto é a imparcialidade. Uma coisa tem que ser feita aqui de um lado, da acusação, e do outro lado da defesa também. Perfeito? Isso com relação à atuação da Polícia Civil. E o MP vai ter que adotar o mesmo sistema. Perfeito? Então vejam, senhores, que até esta lei que foi instituída agora em 2023, ela tem essa finalidade aqui. Perfeito? Eu vou ficar por aqui porque senão vai se estender bastante o assunto. Daria para falar sobre isso aqui muito, muito mais, tá ok? Então fica para os senhores aqui o parágrafo único do artigo 212. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá completar a inquirição. Só completar e não